Ministros do Tribunal Superior Eleitoral pegaram carona em pelo menos 14 voos da Força Aérea Brasileira solicitados por ministros do governo Lula. Um deles ocorreu apenas 2 horas depois da votação no TSE, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Segundo o levantamento do site Poder 360, o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Floriano Marques e André Ramos Tavares, que votaram a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, entraram em um voo solicitado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo Ministério da Defesa. A sessão que condenou Bolsonaro acabou pouco depois das 2h30 da tarde e o voo saiu às 4h25 do dia 30 de junho. Em nota, a assessoria do Ministério da Fazenda informou que não há impedimento legal para viagens compartilhadas entre autoridades dos 3 poderes. Quer dizer que está liberada a carona, Fernão, entre ministros do Supremo, ministros de Estado. Carona é aquela coisa meio fortuita, né? Você está lá, você está indo para o mesmo caminho que eu, então vamos junto. Não foi bem isso, né? Uma coisa que 2h30 depois, né? Coincidência que o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, de repente cruza com esses caras, esses juizinhos aí, ou sei lá, essa gente fantasiada de juiz aí, né? Então estamos indo para o mesmo lugar, vamos junto. E ficou pendurado ali uma informação nesse pacote que o Poder 360 extraiu, a forceps aí, de que o Alexandre de Moraes teve nesse semestre 8 voos da FAB. Até que está pouco, né, comparando aí com a galera. Mas 7 de Brasília para São Paulo e só 1 de São Paulo para Brasília. Eu fiquei me perguntando, eu não vi nenhuma notícia de passagens do Alexandre de Moraes pelos aeroportos ou fazendo voos em aviões comerciais. De quem será os aviões que ele pega carona para voltar para Brasília? Ficou na minha cabeça, mas deixa para lá, gente. Silvio, teve também um levantamento do Estadão, né, que mostrou 74 voos da FAB utilizados para ir votar dos estados de origem de 5 ministros do governo Lula durante os finais de semana. Fernando Haddad viajou 14 vezes no final de semana no trajeto aí São Paulo-Brasília e Luiz Marinho, ministro do Trabalho, viajou 8 finais de semana para São Paulo em aviões da FAB. 14 é o mesmo número, inclusive, que ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí acabamos de descobrir, graças ao bom trabalho de reportagem do Poder 360, Ferdão lembrou muito bem, 37 pedidos com base na Lei de Acesso à Informação e recursos judiciais, conforme consta na reportagem publicada no site deles. Ou seja, isso deveria ser informação pública. São autoridades públicas, aliás, sem voto, inclusive. No caso de ministros do Poder Executivo e ministros do Poder Judiciário, não tem voto, com exceção daqueles como Flávio Dino, por exemplo, que é senador, ministro e quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo ao mesmo tempo. Mas eles não têm voto, são autoridades, isso deveria ser informação pública. Nós pagamos impostos, nós pagamos os salários deles, dos ministros do Executivo e do Poder Judiciário. E agora descobrimos que também ministros da Corte Eleitoral também pegam carona. Não é carona o termo. Não existe almoço grátis, não existe carona. Nós estamos pagando pelo trabalho dessa aeronave decolar e pousar. Tem ali uma tripulação, tem combustível, não tem? Pois bem, quem paga? Por que eles não frequentam aeroportos comuns, voos domésticos, já que se trata de um voo São Paulo-Brasília? Será que eles não podem frequentar aeroportos? E aí não caberia uma reflexão sobre a conduta dos senhores 11 ministros ilustres da Suprema Corte Brasileira e também os ministros do governo Lula não podem frequentar aeroportos? Tem algo errado aí. Parece haver algum tipo de ruído. Paula, 14 vezes em 6 meses, de 2019 a 2022, durante todo o governo Jair Bolsonaro, integrantes do Judiciário usaram aviões da Força Aérea Brasileira 10 vezes. E agora, em 6 meses, já usaram 14 vezes. E aqui,
chamo a atenção para uma relação muito mais próxima, mais uma vez, como fiz no comentário anterior, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E essa proximidade, ela não tem previsão constitucional. O artigo 2º é muito claro. Nós temos, sim, poderes independentes e isonomia entre eles, harmônicos, claro. Ninguém aqui quer ninguém sendo insultado, apedrejado, ninguém quer confusão. Mas os poderes precisam de independência. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode chamar o presidente da República para jantar na sua casa e a primeira-dama, como fez o ministro Gilmar Mendes. O presidente Lula não pode convidar o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que aí já fica até uma confusão um pouco maior, né? Porque ele é ministro do Supremo, foi ministro do TSE, e agora ele é advogado da JBS e ele mesmo votou pela prescrição numa decisão em relação à JBS e Tribunal de Contas da União, quando ministro da Suprema Corte. Que bagunça virou o Brasil, né? Enquanto não houver a devida separação dos poderes e só assim uma república funciona, não se tem memória de algo diferente, só assim, numa democracia, numa república, nos moldes do nosso presidencialismo. Se partimos para outro modelo, é outro modelo, outro regime, seja ditatorial, seja parlamentarista, mas neste modelo, conforme a nossa carta e conforme está instituído, há uma grande confusão entre poderes hoje no Brasil. Pois é, Augusto, nos últimos 4 anos o Silvio trouxe esse dado, né, que consta inclusive na matéria do Poder 360, nos últimos 4 anos, 2019 a 2022, foram 10 caronas, se é que a gente pode chamar assim, dadas a ministros do Supremo. E só nos últimos 6 meses foram 14 voos da FAB, e que chegam a custar aí R$70 mil cada um. Tem um aspecto que me consola, né? Até há pouco tempo, essa farra aérea, ela se restringia quase que a deputados e senadores e ministros de Estado pelo deboche que eles dispensam, é o dinheiro do povo. O Renan Calheiros, ele usava esse tipo de voo, quando era presidente do Senado, para fazer implante de cabelo. Como era fio por fio, em outro estado ele viajou para burro fazendo esse negócio. No caso dos ministros, sobretudo esses ministros do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, eles sabem direitinho que o povo não está gostando muito do comportamento deles, não, né? Eles não estão se expondo a viagens. É evidente que nenhum de nós aqui é celebridade, é evidente que nós não somos tão conhecidos como os nossos servidores da pátria que defendem a democracia. Agora, eu tenho uma coisa que me conforta: nunca me incomodaram em aeroporto. Imagino que a mesma coisa aconteça com vocês. Por que eles não se expõem ao ônus da popularidade? Se eles acham que acabaram com o bolsonarismo, defenderam a democracia, salvaram o Brasil, por que eles não deixam os beneficiários das medidas que eles têm tomado aplaudi-los? Apareçam, mostrem-se. Não, eles viajam, porque isso aí é viagem semiclandestina. Semiclandestina, você se esconde no avião, porque aquela história, se você for no voo de carreira, ou você banco fiscal de nuvens, ou você se arrisca a mostrar o perfil e a reação nem sempre é agradável. Em terra também. Agora, não é estranho isso? Prenderam todos os golpistas. O bolsonarismo foi derrotado. O povo só pode estar satisfeito com os salvadores da democracia. Em vez de aplaudir, o povo representa um risco. O Lula se apresenta como responsável pelo fato de que o brasileiro hoje viaja de avião, que deixou de ser pobre, viaja de avião. Então só tem lulista, democrata, anti-bolsonarista, e ainda assim eles metem a mão no nosso dinheiro ilegalmente e viajam de forma clandestina, porque sabem que o povo não é tão idiota quanto eles pensam.
Pois é, Ana, também chama a atenção esses horários aqui que o Poder realmente traçou a cronologia dos fatos, né? A sessão no TSE encerrou, foi terminada às 14 horas 37 minutos. E o horário de partida do voo da FAB, correu às 16 horas e 25 minutos, muito próximo no mesmo dia. Viajar em missão. Essa viagem faz parte da missão. O voto também não foi em 1 minuto, 2 minutos, uma coisa assim absurda, né? Ali a decisão. Então tá tudo aí. Agora, quanta insistência, né, através da lei de acesso à informação, que luta, que dificuldade para conseguir informação desse desgoverno. Imaginem se não tivesse, né, essa lei. Para a CPMI agora, para a gente ter acesso às imagens, né, lá dos prédios, do dia da infâmia, do nosso Pearl Harbor, a gente está tendo que quase pedir para o Vaticano, né, porque não há transparência nesse governo. Não há transparência, não há povo, né, não há debate, o que há é censura, opressão no real, né, valor dessa palavra, e não como os ativistas costumam usar aí de modo leviano. Então, é uma democracia relativa, porque não tem povo, tem que esvaziar as praias para o chefe do executivo, né, fazer a sua foto ali, sem povo, mais uma vez, não tinha povo na campanha, não teve o povo que ele achava que tinha, né, na posse. Não tem povo nos aeroportos, e a turma toda, né, o conglomerado desse executivo, que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal / TSE, eles estão todos aí tendo que viajar de jatinhos, porque não tem como encarar o povo. Eles estão mandando censurar, calar a boca da população. Não pode questionar. Vacina? Não pode questionar. Tratamento? Também não. Eu posso falar sobre as urnas eletrônicas? Não, também não. Eu posso falar sobre o 8 de janeiro? Não, também não. Não pode falar. Então, como vai olhar na cara do povo? Não tem como. É uma democracia sem povo. E muitos desses ministros estão dessa maneira, se transformaram nesse monstro de insegurança jurídica por causa do Rodrigo Pacheco. Agora, eu fico imaginando, né, a entrada ali no avião, né, a turma entrando, os ministros do Lula estão ali, aí do TSE também estão ali, eles entram, e como que eles cumprimentam? E aí, tudo bem? Derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Será que é assim que eles se cumprimentam? Pois é, Silvia, vale lembrar também que vai completar um mês sem que aquelas imagens registradas no aeroporto de Roma, em relação àquela discussão com o ministro Alexandre de Moraes, tenham aparecido para esclarecer os fatos, né? É isso que precisa ser lembrado, Paula, porque se a gente não falar, ninguém mais vai falar isso na imprensa brasileira, tá? Foi criada uma cortina de fumaça enorme com esse episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, seu filho, no aeroporto de Roma. Ele teria sido agredido, segundo a versão do ministro. Depois, essa família de brasileiros que mora aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, diz que não aconteceu isso, diz que houve um entrevero por conta até da sala VIP, mas é um caso que não foi esclarecido. E é um caso que na semana que vem completará um mês que nós estamos aguardando essas imagens serem enviadas da Itália. Tem toda a questão da territorialidade, né, enfim, não aconteceu fora do Brasil, mas o que é que acontece que essa família já sofreu perseguição política pela polícia política do senhor Flávio Dino. Ele colocou a KGB do governo Lula para fazer uma operação de busca e apreensão de celulares e computadores. Eu imagino que essas 3 pessoas, esses 3 brasileiros, não tiveram ainda os seus aparelhos de celulares devolvidos pela polícia. Eles estão sendo ali fiscalizados, vasculhados num fishing expedition, né, numa pesca probatória por qualquer coisa. Você vai lá e busca o celular, bate a porta, toma o celular, o computador e tenta encontrar algum tipo de informação que possa incriminar. Isso é prática do comunismo, sempre muito bem lembrada aqui nesse programa, né? Práticas de ditaduras comunistas. Mas um mês e não temos essas informações ainda, essas imagens, elas estão vindo de que forma para o Brasil?
num momento em que temos todos os avanços tecnológicos e o aeroporto de Roma, o Jornal Estado de São Paulo fez uma reportagem publicada, aliás, hoje, sobre como é que funciona o sistema de monitoramento de câmeras neste aeroporto. E é sofisticadíssimo. Por que não temos essas imagens até agora? Se nós não falarmos isso, se nós não lembrarmos que também faz um mês que o ministro Luiz Roberto Barroso foi a um evento político partidário, ferindo aquilo que está escrito com todas as letras na lei do impeachment, 1079, nós derrotamos o bolsonarismo. Ninguém mais vai falar, Paulo.